Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa tarde de segunda-feira. E a gente começa esta edição com um alerta. As pressões ao Senado continuam. E a partir de hoje, caminhoneiros vão paralisar os portos de distribuição, visando estabelecer um piso de custo mínimo na categoria. Vamos ver. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, anunciou que a partir de hoje os caminhoneiros vão paralisar os portos de distribuição. O objetivo é pressionar o Senado Federal para colocar em votação um texto que estabelece um piso de custo mínimo para as operações da categoria. Porém, integrantes do governo se mobilizam para evitar que a ameaça de paralisação dos caminhoneiros se concretize em meio ao impasse sobre a votação da medida provisória, conhecida como MP do Frete, no Senado Federal. A medida provisória, aprovada pela Câmara dos Deputados em 17 de junho, impõe penalidades para empresas que descumprirem o pagamento do piso mínimo, como multas e suspensão do transporte. A votação precisa ocorrer até esta quinta-feira para evitar que a medida perca validade. Até o momento, a Polícia Militar de São Paulo afirmou que não há impactos no trânsito e que acompanha uma manifestação pacífica. A pauta estabelece um piso de custo mínimo para as operações da categoria, com o cumprimento da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, assim como o cadastramento das viagens e a geração do código identificador da operação de transporte. De acordo com a MP, caso a empresa descumpra as regras, ela terá que pagar multas que variam de 100 mil a R$ 1 milhão. E o presidente da Abrava, Wallace Landim, se pronunciou sobre esta manifestação que acontece hoje em um vídeo publicado nas redes sociais. Vamos ouvi-lo. Dia 12/7 de 2026, o Chorão que está falando. Estou vindo aqui, pessoal, para falar com toda a categoria. Muitos vêm acompanhando a nossa luta, várias lideranças de todos os estados, em Brasília, para aprovar a MP 1343, que salva a categoria, que tira a multa do entre-eixo, que tira ali a questão do sofrimento da categoria, dá autonomia para a NTT fazer a fiscalização da planilha de custo mínimo, dá autonomia para a NTT cuidar da questão das GRs, da gerenciadora de risco, e principalmente para você que é seletista, um salário base de R$ 5 mil. 2 semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votado e até agora nada. Foi feita uma deliberação da categoria que a partir de 0 hora agora, do dia 13/7, os portos irão parar. A gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018. E olha só, a partir do dia 1º de agosto, motoristas que utilizam o sistema Anchieta Imigrantes terão um novo sistema de cobrança de pedágio, o Free Flow. Essa medida é para ter menos trânsito, reduzir acidentes e também retirar as cabines de pedágio em sistema definitivo. Segundo a diretora da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Raquel França Carneiro, essa mudança é essencial para ter uma maior fluidez no trânsito, já que o Free Flow permite que os motoristas passem pelos pedágios sem precisar parar nas cabines. A cobrança será feita pelos pórticos eletrônicos instalados no quilômetro 33 da Via Anchieta e no quilômetro 29 da Rodovia dos Imigrantes, nos 2 sentidos, perto das atuais praças de pedágio. A mudança principal para os usuários será na forma de pagamento, já que com o sistema atual, os motoristas pagam R$ 40,60, somente na descida da Serra do Mar. E com o Free Flow, ocorrerão 2 cobranças de R$ 20,30, porém, uma em cada sentido. Para aqueles que não possuem tag eletrônica no veículo, poderão consultar os débitos e fazer o pagamento pela plataforma Siga Fácil, utilizando Pix, cartão de crédito ou os totens de autoatendimento da Ecovias Imigrantes, com prazo de 30 dias para efetivação do pagamento depois do dia 16 de novembro. Até lá, o usuário tem até essa data para pagar qualquer tarifa do pedágio. Para as rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni, a adoção do Free Flow nesses trechos será discutida de acordo com o resultado do modelo no sistema Anchieta Imigrantes. E olha só, um senhor de 96 anos de idade é o funcionário número 1 de sua empresa, acumulando ao todo 76 anos de experiência na carreira. Vamos conferir os detalhes dessa história com a Ana Carolina.
Normalmente, nas empresas, existe um padrão de funcionário do mês. Quem alcança as metas da empresa, bate recorde em vendas ou tem a melhor qualidade de desenvolvimento no trabalho. Mas agora a régua subiu. Isso porque aos 96 anos, um funcionário de uma empresa em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, completou 76 anos de carreira atuando no local e se tornou o funcionário de maior exemplo. Dorival Dutra da Silva iniciou as atividades em abril de 1950, meses após o grupo empresarial ser fundado. Na época, ele exercia a atividade de office boy e tinha 20 anos. Atualmente, são 3.000 colaboradores que atuam em diferentes atividades, porém nenhum deles ainda conseguiu atingir o mesmo feito que Dorival, que além de ser o mais antigo da casa, acumulou diversas experiências atuando na área de peças, assumindo a liderança, gerência e direção em uma das ramificações do grupo no setor de serviços automotivos. Em meio às dificuldades financeiras de sua família, Dorival decidiu abrir mão de parte de sua juventude para trabalhar e ajudar a pagar as contas da casa. Comovido com a situação do candidato à vaga de colaborador administrativo, o fundador da empresa decidiu seguir com a contratação. Após 45 anos dedicados à área de veículos, ele foi convidado a assumir o cargo de diretor administrativo e representante da empresa. E desde então segue cumprindo suas atividades e está próximo de se tornar um homem centenário. Agora, ao longo dos anos, o grupo se consolidou e está entre as melhores empresas para se trabalhar. E, com toda certeza, a trajetória de Dorival se tornará um incentivo para os funcionários recém-contratados e até mesmo para os líderes. Realmente uma trajetória de muito respeito. Parabéns ao seu Dorival. E no Rio Grande do Sul, uma ex-secretária municipal da Fazenda foi alvo de uma operação do Ministério Público e também da Polícia Federal. A investigação aponta que ela teria criado empresas para desviar recursos públicos que eram destinados à área da saúde. O Guilherme Souza vai trazer mais detalhes. O caso aconteceu em Pinheiro Machado, na região sul do estado. Segundo o Ministério Público, a ex-secretária teria aberto empresas em nome próprio com razões sociais parecidas com as de fornecedores que já atendiam a prefeitura. Os documentos dos verdadeiros prestadores permaneciam nos registros do município, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas ligadas à investigada por meio de alterações em documentos e do uso de notas fiscais adulteradas. A apuração identificou repasses feitos entre 2023 e o início de 2026, que somam R$1.460.000. O dinheiro deveria ser utilizado na compra de medicamentos e de materiais para a Secretaria Municipal da Saúde. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio de bens e veículos da ex-secretária. Ninguém foi preso. Agora, o Ministério Público vai analisar o material apreendido para verificar se há outros valores desviados e se existem novos envolvidos no esquema. A Prefeitura afirma que tem colaborado com as investigações. A defesa da ex-secretária informou que já havia procurado o Ministério Público para prestar esclarecimentos e que vai continuar colaborando com a apuração. E a Prefeitura do Rio de Janeiro determinou a proibição da veiculação de publicidade de plataformas de apostas em espaços públicos da cidade e também em locais privados que dependam da autorização do Poder Municipal. O decreto foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira. A reportagem você acompanha com o Anderson Nascimento. A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a veiculação de publicidade e de plataformas de apostas em espaços públicos e em áreas privadas que dependam de autorização do município. O decreto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial tem como objetivo reduzir a exposição da população à propaganda das bets, especialmente entre crianças e adolescentes. A nova regra passa a valer para painéis, mobiliário urbano e todos os espaços publicitários cuja exploração dependa de licença, permissão, concessão ou autorização da Prefeitura. Ao anunciar a medida, o prefeito Eduardo Cavalieri afirmou que o avanço das apostas online exige a adoção de políticas públicas para diminuir os impactos sociais e os riscos associados ao vício em jogos. Durante o anúncio, o prefeito ainda comparou a divulgação das bets
adesões às antigas propagandas de cigarro e defendeu que o poder público deve limitar a exposição desse tipo de conteúdo. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, que poderá determinar a retirada imediata dos anúncios irregulares. A determinação também deverá ser observada em contratos relacionados à exploração publicitária em bens municipais, além de eventos patrocinados, admitidos ou realizados pela Prefeitura. A restrição, porém, não alcança anúncios em imóveis particulares, nem a publicidade veiculada na internet. Segundo a Prefeitura, a medida faz parte de uma estratégia para reduzir a presença da publicidade de apostas nos espaços sob responsabilidade do município e ampliar a proteção da população diante do crescimento do mercado de bets no país. E agora vamos ao centro-oeste do país. No Mato Grosso do Sul, um carro forte foi apreendido por transportar canetas emagrecedoras de forma ilegal. Vamos ver os detalhes com o Wellington Pael. O carro forte, atacado a tiros por um bando formado por pelo menos 15 homens armados com fuzis no dia 1º deste mês na fronteira do Paraguai com o Brasil, não transportava dinheiro, como havia sido informado inicialmente. O blindado estava lotado com celulares, anabolizantes, perfumes e canetas emagrecedoras, inclusive de marcas com venda proibida até no território paraguaio. A tentativa de assalto aconteceu na Coronel Bogado, na região de Itaiti del Norte, a cerca de 130 quilômetros de Paranhos. Os assaltantes estavam em 2 utilitários esportivos na altura do quilômetro 310. O bando perseguiu o blindado e disparou dezenas de tiros com armas de grosso calibre. Mas a blindagem do carro forte resistiu aos tiros. O motorista, então, conseguiu fazer uma manobra na pista e fugiu na contramão. Ele seguiu até a sede da Polícia Nacional do Povoado para pedir ajuda. Um veículo foi incinerado no meio da pista para dificultar a perseguição da polícia. A carga foi apreendida e o Ministério Público do Paraguai abriu uma investigação de contrabando contra a empresa de transporte de valores e contra a empresa dona da carga, que atua na fronteira com o Mato Grosso do Sul. A suspeita é de que os produtos estavam sendo trazidos para o Brasil. Levada para o depósito da Direção Nacional da Receita Tributária do Paraguai, em Mariano Roque Alonso, a carga foi furtada dias após a apreensão. Na sexta-feira passada, a Polícia Nacional do Paraguai fez buscas pelos suspeitos de atacarem o carro forte em Itaguá, cidade da região metropolitana da capital Asunción. Vítor Ramon Benítez Estigarribia, de 35 anos, acusado de oferecer apoio aos assaltantes, foi preso. Segundo os investigadores paraguaios, Vítor seria motorista de um dos veículos que resgataram os assaltantes. Um veículo branco, gravado por câmeras de monitoramento nos arredores da tentativa de assalto, foi apreendido durante as buscas. E olha só essa história que aconteceu em uma maternidade em Teresina, no Piauí. Uma recém-nascida foi encontrada escondida dentro de uma bolsa e a desconfiança surgiu da tia do bebê, que impediu que a história terminasse em tragédia. Vamos conferir. O que era para ser um dos dias mais felizes da vida de uma família quase terminou em tragédia. Dentro de uma maternidade, uma recém-nascida desaparece dos braços da mãe e a coragem de uma tia muda o rumo desta história. As câmeras de segurança registram cada passo. A técnica de enfermagem, que trabalhava na maternidade há mais de 2 anos, estava de folga no dia do caso e aparece levando o bebê pelos corredores. Segundo a família, ela disse que a criança faria exames de rotina, como o teste do pezinho, mas algo chamou a atenção. A tia do recém-nascido resolveu esperar do lado de fora. Poucos minutos depois, a funcionária sai da sala sem o bebê, carregando uma bolsa preta. Em seguida, entrou em um banheiro e saiu usando outra roupa. A desconfiança virou ação. A tia correu, interceptou a mulher e abriu a bolsa. Lá dentro estava a recém-nascida. Uma cena de desespero, mas também de alívio. A criança foi resgatada antes que deixasse a maternidade. A mãe, de apenas 14 anos, que tinha viajado do interior do Piauí para dar à luz em Teresina, diz que jamais
vai esquecer o que viveu. Para ela, a filha só voltou para os seus braços graças à rapidez da irmã. A polícia trata o caso como tentativa de sequestro. Como o crime não foi comunicado a tempo, não houve prisão em flagrante. Mas a justiça decretou a prisão preventiva da suspeita. A defesa afirma que a técnica apresenta sintomas esquizofrênicos e faz tratamento psiquiátrico. Já a polícia diz que até o momento não existem elementos que afastem a responsabilidade pelos atos e que tudo indica que ela agiu sozinha. A direção da maternidade lamentou o caso e afirmou que a unidade possui leitores faciais, controles de acesso por senhas e equipes treinadas. Mesmo assim, o que ficou gravado na memória desta família é a certeza de que, por muito pouco, essa história não terminou da pior maneira possível. E para quem esperava um mês ensolarado, essa semana de julho já começa com frio e garoa. Acompanhe a previsão. São Paulo começou a semana com o tempo fechado. Garoa e frio fazem parte da paisagem. A previsão da Clima Tempo é de um céu nublado durante todo o dia, com possibilidade de garoa de manhã até a noite. Hoje a mínima se mantém de 10 graus e 16 graus e a previsão é de chuva fraca ou moderada. Já na terça-feira, o frio persiste na capital, com mínima prevista de até 9 graus, considerada a menor da semana, e a máxima de até 18 graus, com o sol que aparece entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A quarta-feira, o cenário muda e as temperaturas começam a subir gradualmente. A previsão é que a mínima deve ficar entre 10 graus e a máxima pode alcançar 20 graus. O dia será de sol entre muitas nuvens e à noite a previsão é de formação de nevoeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse sistema favorece o desenvolvimento de instabilidades e intensifica as chuvas, especialmente entre o sul do Brasil e o estado de São Paulo. E olha só, uma neurocientista italiana, Lisa Mosconi, resolveu estudar sobre os efeitos do Alzheimer no cérebro feminino. O estudo será de 3 anos e, de acordo com a pesquisadora, no primeiro ano, descobertas impressionantes já foram feitas. Acompanhe. A partir de experiências familiares com a doença, a neurocientista Lisa Mosconi decidiu efetuar essa pesquisa. Em sua família, das 4 irmãs de sua avó, 3 desenvolveram a doença, enquanto o único irmão, homem, não foi diagnosticado. Em uma universidade nos Estados Unidos, ela lidera seus estudos. E, segundo Lisa, a explicação para a grande descoberta de que 2 em cada 3 pessoas com Alzheimer são mulheres se deve ao simples fato de o público feminino viver mais do que os homens, além de fatores como oscilações hormonais durante a perimenopausa e a menopausa, que também auxiliam nos resultados. Durante muitos anos, a doença foi associada somente ao envelhecimento, mas, com o passar das décadas, essa ideia foi mudando. Para Lisa, o Alzheimer começa a se desenvolver muito antes dos primeiros sintomas aparecerem. Segundo os estudos apresentados por ela, nas mulheres o processo pode ter início de forma silenciosa, por volta dos 50 anos ou até antes, a partir dos 45 anos. Exames capazes de identificar alterações iniciais relacionadas à doença já existem. Marcadores presentes no sangue conseguem indicar sinais precoces do Alzheimer. Esses exames já foram aprovados nos Estados Unidos e a expectativa é que poderão chegar ao Brasil nos próximos anos. Para a pesquisadora italiana, diminuir os riscos da doença se deve por uma combinação de cuidados com a saúde. Entre eles, reposição hormonal para mulheres, atividade física regular, alimentação saudável, redução do consumo de alimentos ultraprocessados, controle do estresse e boa qualidade do sono, evitar cigarro, reduzir o consumo de álcool. O estudo de Lisa Mosconi avança e a expectativa é encontrar estratégias específicas para reduzir o risco da doença nas mulheres, que são as pessoas mais afetadas pelo Alzheimer. E você vai ver a seguir. Estados Unidos tem até quarta-feira para decidir se coloca em prática ou não a tarifa extra sobre produtos brasileiros. A reportagem completa você confere daqui a pouco.
Estamos de volta com as notícias do segundo bloco e com as notícias internacionais. Depois de dias de audiência sobre o novo tarifaço em Washington, agora os Estados Unidos têm até quarta-feira para decidir se coloca em prática ou não a tarifa extra sobre os produtos brasileiros. Agora só resta ao governo do Brasil esperar a decisão. O cenário mais provável para a equipe do presidente Lula é que, de fato, ocorra a confirmação das tarifas. Por enquanto, os Estados Unidos têm até quarta-feira para decidir a aplicação de 25% e 12,5% de tarifas. A expectativa é de que isso ocorra porque o representante do Departamento de Comércio norte-americano, Jamieson Greer, declarou que os dois países ainda estão distantes de um acordo. O governo brasileiro aguarda também uma reunião virtual com o representante até o dia final da decisão. Nessa reunião, a expectativa é de que haja uma previsão desta decisão. Lula reafirmou aos seus auxiliares que o Brasil deve manter a negociação até o último momento e que seguirá na posição de que as tarifas não têm justificativa, já que a taxa de 25% foi proposta depois de uma investigação sobre desmatamento ilegal, pirataria e PIX. Já a taxa de 12,5% foi escolhida para 60 países que falham em combater o trabalho forçado. Nos dois casos, o governo brasileiro se defendeu contra essas acusações com documentos e provas. O Brasil não pediu o adiamento das novas tarifas, mas acredita que seria uma medida bem-vinda. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro, que acompanhou as audiências públicas de forma independente, pediu ao governo Trump que a decisão fique para depois das eleições brasileiras, já que ele acredita que possa beneficiar Lula. Já o lado do petista acredita que possa ser o contrário. O adiamento das taxações pode dar munição ao pré-candidato do PL usar em sua campanha. Seria um gesto político do presidente Donald Trump a favor do senador do PL. Já faz um ano que o governo brasileiro luta contra essas taxações extras do país norte-americano. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que vai tomar o controle do Estreito de Hormuz. Agora, segundo o presidente, os norte-americanos serão os guardiões do estreito e ainda disse que deveriam ser reembolsados caso liberem a via marítima. A declaração foi feita durante uma entrevista com um veículo de imprensa norte-americano pelo presidente dos Estados Unidos depois de o Irã quebrar acordo entre os países. Em junho, Donald Trump havia falado que não cobraria pedágio no Estreito de Hormuz, mas agora, com sua declaração, haverá sim um pedágio para quem passar pelo canal. Ele afirmou que cobrará o valor de 20% de toda a carga que passar pela rota. Nós tínhamos um acordo. O que ninguém sabe é que tínhamos esse acordo. Estava feito e eles quebraram. Eles sempre quebram um acordo. Nós tivemos 10 acordos com essas pessoas. Então, nós só iremos atacá-los muito forte e vamos manter o estreito e provavelmente tomar conta dele. Vamos nos tornar os guardiões do estreito. Talvez seremos chamados de anjos da guarda do estreito e deveríamos ser reembolsados por isso. A declaração do presidente dos Estados Unidos foi comentada logo em seguida pelo Comando Militar do Irã, que afirmou que não permitirá que os Estados Unidos intervenham na administração de Hormuz. A Guarda Revolucionária Iraniana também se pronunciou e declarou que continua afirmando sua autoridade e controle sobre o estreito. Há duas versões sobre a rota no momento. Segundo o Irã, ela está fechada desde o final de semana. Mas Trump e o comando militar que está na região negam esta afirmação. O anúncio foi feito por Teherã depois de os americanos anunciarem terem atacado 140 alvos militares iranianos nas últimas 24 horas. Esses ataques aconteceram porque o governo iraniano estava atirando contra embarcações no estreito, que, segundo eles, eram somente tiros de advertência para navios que seguiram rotas não autorizadas. E em resposta aos ataques americanos, Irã também atacou diversos países ao redor, que abrigam instalações militares norte-americanas.
E olha só, para ajudar na ansiedade e na ausência de amigos, uma jovem conversa com o seu melhor confidente, um robô de pelúcia com inteligência artificial. O bichinho tecnológico que reproduz sons faz parte de um novo mercado em expansão. Você teria um pet de inteligência artificial? Zhang Yachun, de 19 anos, sim. Ela tinha problemas de ansiedade de longa data na escola e estava com dificuldades para fazer novos amigos. A chinesa encontrou consolo em um Bubu, um robô parecido com um animal de estimação que usa inteligência artificial para interagir com os seres humanos. A jovem batizou o bichinho tecnológico de Alu e conversa com seu melhor confidente, que faz sons cativantes para mostrar que ela não está sozinha. Para Yachun, o companheiro peludo tem o mesmo papel que um amigo humano. Acho que houve uma mudança na minha mentalidade e no meu estresse. Antes, o estresse era realmente um fator que me incomodava. Eu ficava muito ansiosa e me preocupava muito com os meus estudos, vida ou futuro emprego. Mas depois que a Lu chegou, descobri que quando eu dizia essas coisas, eu poderia pensar de uma forma diferente. Depois que eu dizia isso em voz alta, eu refletia e o feedback que a Lu me dava também era positivo. Tudo se clareava e eu percebi que muitas coisas não eram um grande problema. Os dispositivos com inteligência artificial estão sendo cada vez mais usados na China para combater o isolamento social. O Bubu, que se parece com um porquinho da Índia e foi criado pela Hangzhou Jainmore Technology, custa R$ 1.100 na cotação atual. Desde maio, cerca de 1.000 cópias do PET, projetado para atender às necessidades sociais dos mais jovens, já foram vendidas. Depois que a Lu veio, estou mais disposta a interagir com os meus pais através dele. Lido melhor com algo que me faz infeliz na escola, por exemplo. Assim, não há tantas coisas acumuladas em meu coração. O impacto do animalzinho foi importante para a família. Zhang Peng, pai de Yachun, diz que entende o apego da filha por Alu. No começo, ele pensava que era apenas um brinquedo. No início achei que ela tinha comprado apenas um boneco, mas na verdade, depois descobri que minha filha realmente interagia com esse bichinho como se fosse um amigo. Às vezes, ela fala sobre coisas com ele e pode encontrar alguma realização emocional. De acordo com a consultoria eMark Group, o mercado de robôs sociais pode crescer 7 vezes até 2033 e chegar a 42 bilhões e meio de dólares ou 257 bilhões e meio de reais. A Ásia já domina o setor com diferentes tipos e modelos. Esse cãozinho dando a patinha é o Baby Alpha, da empresa Weilan, e é vendido por R$ 21 mil. Estou pensando em comprar um para o meu filho, porque agora os membros da família estão passando menos tempo com as crianças. Então comprar um para o meu filho pode ajudá-lo com os estudos e outras coisas. Cerca de 70% dos compradores são famílias com crianças pequenas. Não é um Border Collie, um Golden Retriever ou um Labrador, mas o cachorrinho robô pode se tornar seu melhor amigo. E por falar em melhor amigo, na Turquia, cães estão sendo treinados para distrair os passageiros no aeroporto de Istambul. Brincar com os cães reduz o estresse de quem fica apreensivo antes de viajar de avião. Vamos ver. Abanando seus rabos, Cookie, de 6 anos, e Alita, de 1 ano e meio, recebem os passageiros no aeroporto de Istambul como parte de um programa para ajudar a reduzir o estresse em um dos terminais aéreos mais movimentados do mundo. Na zona de embarque internacional, antes do controle de passaportes, os 2 animais dão as boas-vindas aos passageiros. Na verdade, este é um processo de 1 ano. Nossos cães passaram por um processo de treinamento. O objetivo deste projeto é o seguinte: recebemos milhões de pessoas de todo o mundo e lançamos o projeto de cães de terapia para fornecer aos nossos hóspedes uma melhor experiência de voo, para reduzir o estresse se houver. Nos últimos 2 meses, temos trabalhado ativamente com nossos novos colegas. Ali, um iraniano que viajou pela primeira vez para fora de seu país, ficou surpreso ao se deparar com Cookie, um lagarto romagnolo de pelo marrom, e Alita, uma Border Collie preta e branca. Estamos aqui há 24 dias, caminhamos bastante, eu estava exausto. Mas ver esses cães produziu muita endorfina, não estou mais cansado. Estou feliz e animado. Foi muito bom ver e acariciar os cachorros, estou muito feliz.
Há 2 meses, desde que o projeto foi lançado, os cães e seus acompanhantes percorrem um imenso aeroporto, localizado no lado europeu de Istambul, e que recebeu mais de 76 milhões de passageiros no ano passado. Em breve, outros 2 companheiros de 4 patas se juntarão à equipe para completarem o treinamento. Cada cachorro trabalha 5 dias por semana, no máximo 3 horas por dia, mas os horários são ajustados às suas necessidades. O que mais me agrada é que as crianças e as famílias que têm medo de se aproximar dos cães no início, depois interagem com eles, acariciam em apenas 5 minutos. É esse momento que nos deixa felizes e é exatamente o que queremos ver. Então, sempre que os cães se reúnem com nossos passageiros e estão aqui todos os dias da semana, sempre presenciamos cenas e momentos muito bonitos. Nos Estados Unidos, dezenas de aeroportos contam com os chamados cães de terapia, que surgiram após os ataques de 11 de setembro de 2001 para relaxar os passageiros angustiados com as viagens. Os cães de terapia ou assistência também são treinados para interagir com as pessoas em hospitais, bibliotecas e escolas. É uma iniciativa muito interessante para as pessoas que têm medo de viajar de avião. E agora a gente muda de assunto para falar de esportes aqui no Redação Hit. E olha só, com o fim da Copa do Mundo se aproximando, os principais clubes voltam às suas atividades e também com as contratações para dar sequência ao restante da temporada. E o brasileiro Andrei Santos é a mais nova contratação do Manchester United da Inglaterra. Vamos ver. Andrei Santos é o mais novo reforço do Manchester United. O clube inglês anunciou a contratação do volante brasileiro na manhã desta segunda-feira. A negociação foi fechada por 56 milhões de euros, cerca de 360 milhões de reais, com a previsão de bônus por metas alcançadas. A chegada de Andrei acontece após a saída de Casemiro ao fim da última temporada e também amplia as opções do técnico Michael Carrick, já que Manuel Ugarte deve ficar um período longe dos gramados após romper o ligamento do joelho durante a Copa do Mundo. Revelado pelo Vasco, o meio-campista foi contratado pelo Chelsea em 2023, passou por empréstimos ao Nottingham Forest e Estrasburgo e retornou ao clube londrino na temporada de 2025-26, quando disputou 43 partidas antes de acertar com o United. O André é uma jovem promessa brasileira que se destacou muito aqui no Brasil, vem se destacando cada vez mais na Europa e a gente fica agora na torcida para que ele se destaque ainda mais no Manchester United, o seu novo clube, e possa estar presente nos próximos compromissos da seleção brasileira, principalmente na Copa do Mundo de 2030. Com certeza será um jogador que vai agregar muito a este elenco. E por falar em Copa do Mundo, a competição de 2026 está chegando à sua reta final. Após grandes confrontos e viradas históricas, as semifinais estão definidas. França, Espanha, Inglaterra e Argentina entram em campo em busca de uma vaga na grande decisão e também no sonho de conquistar o título mundial. As semifinais da Copa do Mundo de 2026 já estão definidas. Sem grandes surpresas, os confrontos já estão confirmados. O primeiro duelo será entre França e Espanha. Confirmando seu favoritismo, a seleção francesa garantiu sua classificação. A equipe segue apostando no talento e no poder de decisão de Kylian Mbappé, que busca o seu segundo título mundial e também sua artilharia na competição. Do outro lado, a Espanha chega com um elenco jovem, apostando na sua força tática e também no talento de Lamine Yamal. O craque espanhol disputou sua primeira Copa do Mundo e busca se consolidar como um dos grandes nomes da seleção espanhola. O treinador espanhol classificou o duelo com uma final antecipada, diante da qualidade das duas seleções. No outro confronto, a Inglaterra se prepara para enfrentar a atual campeã, a Argentina. Quebrando o tabu depois de 60 anos sem chegar na semifinal, a seleção inglesa tenta confirmar a força de sua geração. Com Bellingham e Harry Kane, os ingleses querem deixar para trás o fantasma dos mata-matas e conquistar seu segundo título mundial. Na Argentina, o clima de confiança também toma conta do vestiário. Após viradas históricas ao longo do mata-mata, a seleção tricampeã tenta manter seu favoritismo, liderada pela genialidade de Lionel Messi.
Em sua última Copa do Mundo, o craque argentino busca consolidar seu nome entre os maiores artilheiros da história do torneio e conduzir os hermanos ao seu tetracampeonato. Os vencedores da semifinal garantem vaga na decisão da Copa do Mundo de 2026. Já os derrotados disputarão a decisão do terceiro lugar. Com 4 campeões mundiais ainda vivas na competição, a expectativa é de 2 confrontos de alto nível antes da grande final do Mundial. E olha só, depois de 36 anos, as grandes seleções e campeãs do mundo voltam a disputar uma semifinal. A última vez que isso aconteceu foi na Copa de 1990. As semifinais da Copa voltam a reunir apenas campeões do mundo depois de 36 anos. A última vez em que isso ocorreu foi em 1990, na Copa da Itália. Naquele ano, Itália, Argentina, Inglaterra e Alemanha avançaram para as semis. Desde então, o equilíbrio mudou no Mundial, com zebras históricas estreantes em finais, como a Croácia em 2018, e até mesmo surpresas africanas, como o Marrocos em 2022, surpreenderam a todos. Mas na Copa de 2026, as grandes seleções voltaram à G4 do Mundial. França, Espanha, Inglaterra e Argentina irão disputar por uma vaga na final da Copa. O retrospecto recente e histórico desses confrontos mostra que não há espaço para favoritismo absoluto. E essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Para você que nos acompanha pela Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Até mais!